Salve progressistas, eu sou o Clayson. O depoimento de hoje na CPI, o Otávio Facuri, o empresário Otávio Facuri, ele traz um retrato escarrado do bolsonarismo. O Otávio é exatamente o bolsonarista na sua plenitude. É um sujeito arrogante, prepotente, é um sujeito raivoso, que gosta e se sente bem, sente prazer com mensagens de ódio, de difamação alheia, de destruição de reputações. Na verdade, é aquilo que a gente está acostumado a ver com muita frequência nas redes sociais. O Otávio ele vai para suas redes, né, para os seus perfis, para falar contra a vacina, para defender a imunidade de rebanho, para colocar essas informações falsas sobre uma série de assuntos, defende a pauta bolsonarista na sua acepção. É um bolsonarista como tem que ser um bolsonarista, como a gente conhece o bolsonarista. E é óbvio, ali dentro do âmbito da CPI, ele poderia negar tudo, mas algumas coisas ele reafirmou. Ele realmente acha que a vacina é experimental, quando na verdade nós tivemos, inclusive dentro da CPI, a leitura de uma posição do próprio Instituto Butantan, da Anvisa especificamente, que define essas situações mais objetivas em relação às vacinas aqui no Brasil, dizendo claramente que as vacinas passaram por todos os processos de teste, a vacina não é experimental. Mas ele repete uma fala que é dita a exaustão pelo Bolsonaro. Então, assim, é um sujeito contra a máscara, e eu nem me sinto tão, assim, motivado a colocar aqui e replicar as falas dele. O que eu vou tratar hoje é a respeito de duas falas específicas e fazer uma reflexão a respeito disso. Só que antes eu quero pedir para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu nunca peço dinheiro para você. Eu peço para você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho se você é inscrito e dê o like no vídeo. Quando você dá o like no vídeo, outras pessoas como você podem também acompanhar as nossas análises, as nossas reflexões e possam também se informar por uma situação que a gente procura trazer aqui, além da informação em si, com uma análise sobre ela. O que a gente viu hoje, como eu disse, é um retrato fiel do bolsonarismo, mas é também uma forma de entendimento de como se dá o bolsonarismo. O bolsonarismo, ele surgiu aqui no Brasil raptando uma série de conceitos. Uma coisa que o bolsonarismo raptou e trouxe para si, quando na verdade ele distorce muito tudo o que ocorre nessa situação específica, é com relação ao que eles costumam dizer conservadorismo. Eles se julgam conservadores de direita, o que na verdade não são. Há uma diferença brutal entre o extremismo bolsonarista e a direita, ou mesmo o conservadorismo. Dentro de um cômputo geral, dentro de uma democracia, o conservadorismo e a própria direita, ela é sempre bem-vinda. A gente tem um canal aqui com clara orientação progressista, mas você nunca vai ver um combate direto para dizer, por exemplo, que a direita precisa ser eliminada, que nós temos que acabar com a direita ou com o conservadorismo. Muito pelo contrário, nós somos partidários da democracia, nós nos beneficiamos do processo democrático para que pautas progressistas possam ser colocadas em questão, e é óbvio, se estamos dentro de um processo, dentro de um jogo democrático, a gente vai defender que os nossos opostos possam também ter voz. Não é o que acontece com os extremistas, especialmente com os extremistas bolsonaristas. Eles defendem claramente a extinção da esquerda, eles querem criminalizar a esquerda, eles querem colocar na cadeia, eles querem tirar do processo democrático a parte voltada para a esquerda, eles querem criminalizar, por exemplo, o comunismo. Então, há um embate que está além do processo democrático. Ele é claramente um processo autoritário que flerta, por isso nós falamos sempre aqui, com o neofascismo, com o neonazismo. Aquela coisa de fazer valer apenas o que pensa e tentar colocar aquilo que pensa como uma verdade única, apenas aquilo deve prevalecer em cima de toda uma população, né? acima de um país. Então,
quando eles colocam Deus acima de todos e tudo mais, eles querem colocar indiretamente o pensamento deles acima de todos. Porque até uma própria interpretação do que seria esse Deus ainda é muito pessoal. Então esse Deus que eles falam acima de todos não é o Deus budista, não é o Deus islâmico, não é o Deus, enfim, de religiões de matrizes africanas. É claro, é uma forma de autoritarismo. O que nós vimos hoje, num dado momento desse depoimento, é uma defesa por parte do senador Jorginho e do senador Girão do Brasil Paralelo. O Otávio Facuri, ele foi inclusive convocado para a CPI por patrocinar Brasil Paralelo, Terça Livre, campanhas que não foram declaradas, campanhas no caso do Bolsonaro, né? Campanhas políticas que não foram declaradas, e ele, de certa forma, ele tenta se desvencilhar um pouco. Olha, eu paguei um superchat lá do Terça Livre, eu assinei o Brasil Paralelo. Ele diz que sim e diz que não ao mesmo tempo. Mas o senador Jorginho, por exemplo, ele enaltece os valores do Brasil Paralelo. Fez uma propaganda gratuita. O Brasil Paralelo é uma empresa privada e ele utiliza esse espaço da CPI para fazer uma propaganda para uma empresa privada. Ele sabe que a CPI é transmitida pela Globo News, pela CNN, por outras empresas, como por exemplo a Band News, órgãos em geral de comunicação, de jornalismo. Eles transmitem a CPI e aí eles utilizam esse espaço para fazer propaganda. O Luciano Hang ontem deitou e rolou em cima disso. Ele utilizou o espaço para fazer propaganda da Van o tempo todo, para fazer uma propaganda dele mesmo. Ele se coloca como um candidato nas próximas eleições, então ele se coloca ali como uma pessoa fazendo também uma propaganda político-partidária, utilizando essa expressão muito grande do ponto de vista de opinião pública da própria CPI. A CPI, ela é muito divulgada. O problema é que quando o senador Jorginho utiliza esse espaço para fazer uma propaganda de uma empresa privada como é o Brasil Paralelo, ele está agindo de uma forma um tanto quanto desonesta. Assim o fez o senador Girão. Ele diz, olha, a minha esposa, ela assina o Brasil Paralelo e eu estou pensando em assinar. Então eles fazem uma propaganda para falar a respeito do Brasil Paralelo e, de certa forma, instigar as pessoas a também assinarem o Brasil Paralelo. Não é só isso. Eles, indiretamente, estão divulgando uma empresa como é o Brasil Paralelo para dizer que essa empresa está associada ao conservadorismo e para colocar o Brasil Paralelo numa situação de, digamos assim, de combate por parte da esquerda, que estão combatendo ideais conservadores. Eu achei muito interessante, porque logo depois veio a fala da senadora Soraya Tronic, que ela é do PSL, é uma senadora que se elegeu, inclusive, dentro de toda essa celeuma criada em cima do bolsonarismo, e ela se refere ali o interrogado, né, ao Otávio Facuri, dizendo a ele, olha, você parece um infiltrado dentro da direita, dentro do conservadorismo, porque na verdade de conservador você não tem nada, você é uma pessoa que vai contra as instituições e o conservadorismo ele quer preservar as instituições. Na verdade, indiretamente, a senadora Soraya estava falando de todos os bolsonaristas, porque como eu disse para você no início do vídeo, se ele é um resumo do que é o bolsonarismo e ela está criticando as atitudes dele, indiretamente ela critica a atitude de todos os bolsonaristas. E de fato ela tem um grande teor de razão naquilo que ela fala. Ela traz e enaltece o que seria uma verdadeira direita, um verdadeiro conservadorismo, e ela tira, né? Ela coloca um distanciamento entre o conservadorismo e o bolsonarismo tal qual a gente vê hoje. Não é assim que se colocou dentro da fala dos senadores que fizeram a propaganda para o Brasil Paralelo. Eles estavam dizendo que o Brasil Paralelo estava sendo alvo de críticas exclusivamente por serem conservadores. Na verdade, o próprio Brasil Paralelo ele quer se desvencilhar também dessa pecha de que eles têm uma ideologia. Eles querem dizer que não, nós não temos nenhuma ideologia, a gente não é partidário de uma ideologia específica e tudo mais. Só que sempre quando as pessoas vão defender o Brasil Paralelo, eles utilizam exatamente essa ideologia que eles defendem e dizem que não defendem.
É uma contradição gigantesca, mas é algo que é típico também do bolsonarismo. Na verdade, as questões de críticas em relação ao Brasil Paralelo estão exclusivamente dentro daquilo que eles colocam como conteúdo. O conteúdo do Brasil Paralelo, dentro da minha opinião, é um conteúdo colocado de uma forma equivocada. E, acima de tudo, ao que parece, a gente vê claramente que parece ser propositalmente colocado daquela forma para levar as pessoas ao engano. Então o Brasil Paralelo, ele é revisionista, ele vê a história de um ponto de vista completamente falso, e eles são muito falsos em relação a isso, porque eles colocam determinados fatores históricos que estão muito distantes daqueles dados historiográficos que são amplamente conhecidos. Ok, você revisar a história, faz parte até do processo histórico, mas você só pode fazer isso por intermédio de documentos que trazem, na verdade, uma contradição naquilo que já foi levantado, e documentos que do ponto de vista historiográfico, documentos que apresentam novas provas sobre aquilo que você está dizendo. Não é o caso do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo simplesmente diz, olha, nós fomos descobertos por europeus que vieram para cá em busca do paraíso e eles estavam aqui no Brasil, na verdade, por uma questão religiosa. Ou seja, é uma mentira isso. Nós sabemos claramente que o interesse deles era puramente comercial. Eles foram financiados por pessoas que tinham interesse de buscar uma nova rota. Isso é amplamente conhecido e há provas historiográficas a respeito disso. Inclusive, aqueles que bancaram para que os navegadores na época pudessem estar aqui no Brasil. Então eles mentem e colocam uma nova narrativa, uma narrativa eurocêntrica. Com isso, eles também colocam, e isso na época ficou muito claro, né? Eles falavam a respeito dos chamados templários, que era para dizer que eram religiosos militares. E com isso eles estavam indiretamente enaltecendo a figura do Bolsonaro, que é um religioso, que na verdade a gente sabe que não é, mas ele estava colocando, reafirmando essa imagem, um religioso militar. Então eles enaltecem os templários, aqueles que descobriram o Brasil, para trazer para o Bolsonaro uma legitimidade de que ele sim era um verdadeiro brasileiro, um branco que é um religioso e é um militar, e que esse brasileiro é que precisa ser enaltecido, que precisa ser colocado como o grande salvador da pátria, o grande Messias. Quando se analisa friamente o Brasil Paralelo, fica claro que tudo aquilo que eles colocam de uma forma muito bem editada, com boas imagens, eles colocam drones, eles gastam dinheiro para fazer produção, mas a gente coloca de uma maneira fria aquele conteúdo e percebe que tudo aquilo é para dar esteio ao bolsonarismo. Eles vão falar, por exemplo, da ditadura militar e eles colocam aquilo como uma coisa profundamente necessária. Nós estávamos sendo atacados pelo comunismo, a gente ia se transformar numa Cuba, então foi necessário a ditadura militar. Só que em nenhum momento eles falam das mortes, das torturas, do fato de que num primeiro momento houve sim uma defesa, inclusive dos próprios veículos de comunicação, parte da sociedade em relação à ditadura militar, mas eles simplesmente não colocam o que aconteceu depois. A ditadura militar, ela foi apoiada para que pudesse fazer um processo de transição de um governo para outro. No máximo, os militares estariam por um ano no poder, ficaram por mais de 2 décadas. Então, a verdade é que eles omitem uma série de questões, omitem o pendor extremamente autoritário, omitem os chamados atos institucionais, eles simplesmente se atêm a um momento inicial da ditadura militar sem colocar as consequências, a superinflação, os problemas com corrupção, tudo aquilo que de fato foi o resumo da ditadura militar no Brasil. Então, naquele momento, eles enaltecem aquilo que vai favorecer o bolsonarismo. E assim é na maioria dos documentários do Brasil Paralelo. Ele está aqui para servir como uma ferramenta midiática para o bolsonarismo e para a extrema-direita, que bate palma e investe de forma contundente nesse conteúdo. Eles mesmo afirmam que tem lá 250 mil pessoas, o próprio Jorginho colocou isso, o senador Girão, enaltecendo esse trabalho do Brasil Paralelo. Eles valorizam o fato de ter muitas pessoas jogando dinheiro lá dentro. Uma empresa particular que vira, dentro da CPI da Covid, uma propaganda.
traz ali uma possibilidade de uma divulgação em massa de algo que é colocado de uma forma desonesta, extremamente desonesta para a população, colocando afirmações sem nenhuma prova, trazendo revisionismo histórico, defendendo questões que a gente sabe que são duvidosas e trazendo para as pessoas indiretamente uma série de situações problemáticas para o desenvolvimento do que é a história do Brasil, a história recente, a história contemporânea e a história do Brasil desde o seu descobrimento. Ou seja, para mim, o Brasil Paralelo é uma fraude nesse aspecto histórico, é uma mentira. A minha opinião é que o Brasil Paralelo deveria ser combatido desta forma, como a gente faz aqui no canal. Eu tenho inúmeros vídeos aqui. Esse aqui foi o primeiro canal do YouTube a colocar respostas, logo no primeiro documentário do Brasil Paralelo, a colocar as respostas técnicas sobre todas as mentiras que eles desenvolvem, e a gente prossegue aqui fazendo isso. E vamos continuar prosseguindo e denunciando essas notícias falsas, essas informações inverídicas, o revisionismo histórico e toda a malandragem que eles utilizam para fazer valer um discurso bolsonarista que acaba defendendo esses extremistas. Espero que você coloque seu comentário aqui para que eu entenda qual é o seu pensamento a respeito desse tipo de veículo que defende o bolsonarismo cegamente. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Seu joinha é fundamental, hein? Não se esqueça do joinha. A gente se encontra numa próxima.